Aqui vamos nós começar. Muito boa noite. Eu sou a Vanessa Vileu, sou educadora de infância, sou a cofundadora da Child Diary. Quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao 47º episódio do podcast Conversas Pedagógicas. Quem já me segue há algum tempo e, portanto, já nos acompanhou, seja online ou offline, já sabe que este é um espaço onde semanalmente, em direto, converso e proporciono que juntos possamos escutar e questionar profissionais, investigadores e vários projetos nas mais variadas vertentes da educação da infância. E, portanto, quem nos quiser escutar nos episódios anteriores, em que já tive a oportunidade de falar com o Dr. Miguel Palha, o secretário de Estado João Costa, também já falei com o Luís Ribeiro, presidente da APEI, com imensos colegas nossos de profissão, professores da formação inicial, educadoras estagiárias, imensos temas com imensas pessoas interessantíssimas, e aconselho-vos a visitar então a nossa página de Facebook ou então o canal de YouTube da Child Diary, ou o Spotify, para quem já está nestas coisas mais modernas de podcast, também lá estamos em todos, portanto podem sempre consultar os episódios anteriores. Ora, hoje especificamente trago-vos finalmente um tema que há muito eu ansiava: as inspeções, os acompanhamentos técnicos, e já lá vamos tentar explicar tudo isto um bocadinho, se calhar talvez o título hoje nos tenha levado um bocadinho ao engano, mas o que o Pedro já nos vai esclarecer. Mas atenção, não é porque eu considero as inspeções o aspecto mais importante na nossa profissão, enquanto educadores de infância, longe disso. Eu encaro-as como uma forma de sermos regulados, para que de alguma forma as normas que nos são impostas ou orientadas em contexto de educação da infância sejam cumpridas e com elas se cumpram critérios de qualidade. Portanto, eu acho que todos conseguimos compreender que é necessário haver uma regulamentação e que são necessárias as inspeções. Contudo, é aqui, naquilo que nós consideramos critérios de qualidade e naquilo em que somos creches e jardins de infância inspecionados, que reside muita confusão e que muitas vezes culpamos ou utilizamos como bode expiatório para implementarmos estratégias pedagógicas ou muitas vezes documentos de fraca qualidade ou até desapropriados da realidade específica da nossa área de educação da infância. Eu posso-vos falar que ao longo dos últimos anos, em parceria com a APEI, e vocês sabem, alguns de vocês sabem, eu tenho visitado dezenas e dezenas de instituições a dar formação com a APEI. E em todas elas deparo-me com instituições, às vezes na mesma cidade, mas com técnicos, sendo acompanhadas por técnicos diferentes, com orientações diferentes, e portanto há muita confusão naquilo que nos é pedido, naquilo que precisamos de fazer, e portanto este era um tema que eu precisava mesmo de trazer e consegui, a quem eu agradeço desde já ao Rui Inácio por me ter introduzido ao Pedro Gurjão, e portanto aproveito para desde já agradecer ao Pedro ter prontamente aceito o convite. E, portanto, vamos falar com o Pedro, ele já se vai apresentar, mas quero muito que este episódio seja um episódio em que eu vos digo já que estou nervosa, portanto, que não é muito normal nos meus episódios, mas ficam a saber que estou, por uma simples questão. Queria muito que o episódio de hoje fosse esclarecedor para todos nós. É claro que todos nós temos experiências negativas com inspectores, que temos coisas que já aconteceram más, temos coisas que também já aconteceram boas. Eu queria que olhássemos todos um bocadinho para este tema com um benefício de dúvida e que olhássemos para tudo aquilo que vamos discutir e conversar, não obstante vocês terem opiniões e perguntas, portanto já sabem que nos comentários as podem colocar, mas queria muito que olhássemos para este tema com um olhar construtivo, para juntos, aqui com a oportunidade única de podermos estar com o Pedro Gurjão, aprendermos com ele e percebermos o porquê das coisas e afinal quais coisas é que somos obrigados. Pedro, já falei muito, portanto muito obrigada mais uma vez por ter aceito o meu convite. Obrigado a eu por me ter convidado e espero que tentar corresponder às expectativas, não só da Vanessa, mas de quem nos acompanha, e tentar responder ou desmistificar um bocadinho o que é isto do acompanhamento técnico da Segurança Social e da própria inspeção, apesar de eu só ter experiência no acompanhamento técnico. Pronto, são duas coisas diferentes. Então já lá vamos. Acompanhamento técnico. Ok. E outra coisa é a inspeção, não é? Já lá vamos. Vamos começar aqui um bocadinho. Quem é o Pedro? Portanto, eu já sei, eu até li a sua nota biográfica, já sei um bocadinho, mas quem nos está a escutar, quem é o Pedro? O que é que o Pedro faz? O que é que já fez? Como é que chegou aqui? Ok, então falando
um bocadinho do meu percurso, se perguntarmos às pessoas que convivem comigo, terão respostas e opiniões completamente diferentes, desde o meu filho à minha mulher, aos colegas de trabalho, à equipa com quem trabalho e a todos aqueles com quem eu tive o prazer de privar. Quem sou eu? Tenho 46 anos, sou pai, sou marido, sou filho, sou educador de infância, a minha formação base foi tirada no Piaget. Digamos que o bichinho apareceu em tenra idade, porque desde novo, devido aos grupos de jovens, portanto fui monitor de grupos de jovens, catequista e por aí fora, e tive sempre o bichinho da infância, digamos assim. E então daí entrar no Piaget, na altura que era só bacharelato ainda, depois fiz mais um ano para a licenciatura, e comecei no direto automaticamente. A minha experiência, apesar de ter experiência em creche pré-escolar e CATL, mas posso dizer que passei muito mais anos na creche. A partir daí, passei por IPSS como educador, depois fui para a Segurança Social, para os equipamentos de infância que tinham, como educador também. Fui convidado a ser diretor técnico de 2 equipamentos em Lisboa, Olivais Sul, que depois acabei por encerrar, e Olivais Norte também. Olivais Sul até passou para a Fundação HK, na altura, em que tinha não só creche pré-escolar, em que tínhamos como base o modelo do MEM, mas também tínhamos creche familiar, as AMAs, chamadas AMAs. Sim, sim, sim. Pronto, depois de fazer a passagem para a Fundação HK, fui convidado para ficar na Segurança Social, na área da cooperação, que é o acompanhamento técnico às IPSS com acordos de cooperação. Pronto. Entretanto, houve há cerca de 6 anos, todos os docentes que estavam afetos à segurança social e à área da saúde, fomos postos, digamos assim, convidados a sair e fomos remetidos para o INA, que é equiparado ao IFP, digamos, cá fora do Estado será o INA. Tive um dia, digamos assim, desempregado, porque depois tive o convite do provedor da Misericórdia de Torres Vedras para assumir a coordenação de todos os equipamentos da Misericórdia de Torres Vedras, que são vários, desde a área da infância, infância e juventude, idosos, comunidade, saúde, família, portanto, com 7 respostas sociais e mais o apoio alimentar. E atualmente é isso que eu faço. Neste momento também estou a tirar uma pós-graduação em gestão de empresas e organização. Para além disso, fui dando formação na área das IPSS, onde conheci o Rui. Eu conheci o Rui antes, no acompanhamento técnico. Estava ele na Lourinhã, na Casa do Povo da Lourinhã, salvo erro. Pronto. E depois o Rui foi meu formador, foi meu formando no curso que dei na ESCO, um deles, de gestão de IPSS. E assim, muito sucintamente, no meio disto tudo, casei, fui pai, pronto. Muito sucintamente o meu percurso É este. foi este. E já me parece bastante trabalho pelo meio. Mas, Pedro, então, para nos clarificar aqui um bocadinho, qual é a diferença entre um técnico superior e um inspetor da Segurança Social? Portanto, qual é a diferença do seu trabalho para o inspetor da Segurança Social? Pronto. O inspetor também é um técnico superior. Ok. Portanto, nós temos designações, ou tínhamos, e muitas vezes vou usar o presente, porque o meu coração continua na Segurança Social. Portanto, eu gostava que muitas colegas dissessem o mesmo, mas não. Uma vez participei numa formação em Leiria, que era sobre os PIs. E então éramos cerca de 20, e quando a formadora iniciou a formação, uma das questões que se punha era exatamente as exigências da segurança social. Toda a gente dizia muito mal dos técnicos,
faziam o acompanhamento. Eu, na altura, ainda estava na Segurança Social e disse depois um bocadinho a medo, disse depois eu sou um deles. Portanto, já tive assim algumas situações, mas fazendo aqui um bocadinho a distinção do papel da cooperação com os técnicos de acompanhamento e da inspeção da Segurança Social com os inspectores. Recomendo a leitura, porque acho que é importante, porque nós educadores, muitas vezes no direto esquecemos de ler a legislação. A informação sai, e principalmente dos diretores técnicos, e daí depois de toda esta confusão, há uma legislação que define muito bem qual é o papel da cooperação e do acompanhamento técnico e das inspeções. E essa legislação é o 196A, de 2015, que foi atualizado pela portaria número 218D de 2019. Pronto. Portaria, repita lá, portaria. Ou seja, portaria, e tenho aqui 218D de 2019. Não é? Que procede à segunda alteração da portaria 196A. Pronto. E define muito bem no artigo 39 e no artigo 33A, define muito bem qual é o papel do acompanhamento técnico e o papel da inspeção, que são coisas completamente diferentes, mas que se complementam. O acompanhamento técnico, como diz o nome, é um apoio técnico, mas não deixa de ter o papel de verificar se são cumpridas tudo o que vem na legislação para cada resposta social. E os guiões que são aplicados nessas visitas são exatamente isso. As pessoas esquecem-se de ler os guiões e de pedir os guiões para preparar as visitas. Portanto, acompanhamento técnico é um apoio que vem verificar o cumprimento da legislação em instituições que são comparticipadas, apoiadas pelo Estado. Na vertente letiva. Na vertente letiva e não letiva. Atenção, porque se estamos a falar de creche, não é? Que não é considerado tempo letivo, não é? Todo o tempo é educativo, não é? Portanto, é todo o tempo educativo. Mas não inspecionam a componente letiva do pré-escolar? Ou não fazem o acompanhamento à componente letiva do pré-escolar? Não, porque o acordo de pré-escolar é tripartido. Ou seja, enquanto te cresce entre a instituição e a tutela, que é a Segurança Social, no caso do pré-escolar, é feito pelo Ministério, feito pela Segurança Social, na componente não letiva, certo? E a instituição. É um acordo tripartido, certo? O que acontece muitas vezes é que o Ministério da Educação não faz esse acompanhamento. E então a Segurança Social, quando aplica os seus guiões, aborda também ali algumas questões pedagógicas. Mas isto eu vou sempre perguntar, Pedro, para clarificar ao máximo para quem nos está a ouvir. Então, Pedro, certo. Um técnico de acompanhamento ou um inspetor não pode pedir um PI para uma criança em pré-escolar. Mas vamos ver uma coisa. Os guiões são muito claros. Eu vou buscar um guião pré-escolar. À medida que o Pedro vai falando, eu vou à internet, eu estou a ir ao Google pesquisar as portarias e os guiões e eu estou a colocar. Portanto, todas as pessoas que nos estão a seguir nos comentários vão encontrar, eu vou partilhando tudo. Esta também posso encontrar, Pedro? O Pedro há bocado não me soube dizer. Eu penso, não sei, porque isto são... Mas qualquer diretor técnico, quando tem a sua visita marcada de acompanhamento técnico, pode solicitar os guiões de acompanhamento. E já devem ter de visitas anteriores também. Há aqui esta página que nunca ninguém lê, que explica muito bem até onde é que vai o acompanhamento técnico, as obrigações, o papel do técnico e o papel da instituição, e aquilo que é obrigatório e aquilo que não é obrigatório. Há uma forma muito simples para descobrir isto, que é sim ou não. As questões que têm sim ou não são obrigatórias e têm à frente a legislação e o artigo a que se refere.
nos próprios guiões. Então, se existe essa documentação tão explícita, porquê que continuam a haver, porquê que há tanta confusão ainda relativamente àquilo que é pedido, que não é pedido, o que temos que fazer ou o que não temos de fazer? Não. E como dizia a Vanessa na introdução do podcast, às vezes há diferenças que não deveriam haver, não é? Mas existem diferenças de centros distritais para centros distritais. E no próprio centro distrital, temos o Centro Distrital de Lisboa, que tem o setor da cooperação. Mas se formos para Setúbal, não é? Também existe. Se formos para o Porto, também existe. Para Coimbra também. O que é que acontece? As orientações e a legislação é transversal a todo o país. Mas depois, os técnicos que fazem esse acompanhamento, por vezes também não estão esclarecidos. E as próprias direções pedagógicas das instituições, o receio é tanto de questionar e argumentar com base na legislação, muitas vezes por desconhecimento, que também não o fazem. Daí, às vezes, alguns técnicos quererem avançar onde não deviam, digamos assim. Pois, é por isso que eu estou muito curiosa relativamente. Eu uma vez estive a dar uma formação com a APEI, eu penso que foi em Beja ou em Évora, não estou agora certa, e tinha presente na minha formação, eu não sabia, só depois a meio da formação que me apercebi, uma inspetora do Ministério da Educação. E havia IPSS que estavam a referir que em momentos de inspeção ou de acompanhamento, agora não sei precisar a diferença entre um e outro, porque as colegas quando falaram não falaram precisamente se era inspeção, ou seja, acho que há muita confusão também relativamente a uma coisa e outra, e eu própria também confundia, se não fosse o Pedro esclarecer-me eu não sabia. Mas, voltando aqui ao tema, que a própria inspetora do Ministério da Educação disse que ela não pode entrar, como ela não pode entrar numa instituição também e ir à procura de documentos da componente letiva ou educativa da creche, a Segurança Social também não pode fazer o mesmo relativamente à forma como se avalia, por exemplo, em pré-escolar, porque a componente letiva de pré-escolar está sob a tutela do Ministério da Educação. Portanto, sim, mas não há há ou nada... não... Diga. Vanessa, não há nada nos guiões que façam. Se nós formos ver relativamente ao projeto pedagógico, e vamos falar aqui na questão do pré-escolar, a questão que é colocada aqui relativamente ao projeto pedagógico, estamos no processo de recepção, um bocadinho mais à frente, isto depois com a prática, que diz assim. Esse é o de creche ou do pré-escolar, Pedro? Este é o de pré-escolar. É o que Este eu não guião, encontro na internet. Encontrei o da creche, mas não encontro do pré-escolar. diz assim no 4.23, projeto educativo e projeto pedagógico. Está definido um projeto educativo, não tem sim nem não, só tem um quadradinho para preencher com o cruz. Certo? Então é para dizer que se está feito ou se não está feito. Tem ou se não tem. Okay. Mas não diz, ou seja, se for sim ou não, vem na lei. Certo? Se não vier a questão sim ou não, é apenas checar se tem ou não tem. Mas que não implica, que tenha de não ter. irá implicar, ora aí está. Então, colegas que me estejam a ouvir, se fazem país, já vamos à creche, mas se fazem país em pré-escolar, não têm de fazer. Aliás, nós lemos as nossas orientações curriculares e, portanto, qualquer inspetor que vos venha bater à porta e que diga que vocês em pré-escolar têm de ter um PI feito, não têm de ter um PI feito. Só se a legislação assim o obrigar. Certo? Nós estamos a falar da tutela da segurança social. Mas não obriga. O Ministério da Educação obriga? Não. Questiono eu agora. Não. Então não tem. Mas agora eu coloco outra questão, que é, como é que eu posso elaborar um projeto pedagógico, certo? Sim. Se eu não fizer um PI para cada criança? Não tenho de fazer, Pedro, não tenho de fazer um PI para cada criança para fazer eu, por acaso, eu defendo o contrário. Eu, por acaso, defendo o contrário. Porque eu defendo, e agora, pronto, eu defendo... Mas é interessante, estas conversas são super interessantes por isto. Pronto, para mim não me faz sentido um projeto pedagógico, certo? Sem conhecer o grupo de crianças. Mas eu para conhecer um grupo de crianças, não tenho que fazer um PI para cada grupo, para cada criança, para conhecer o grupo. Mas eu tenho que avaliar cada criança para saber onde é que ele se encontra, certo? Sim.
Mas tem que avaliar, Ok. não. Eu tenho que observar e de alguma forma Tem. registar aquilo que eu registrei até à data, para poder Pronto. elaborar o meu plano pedagógico ou curricular de grupo em conformidade. Mas eu não tenho que, nesse projeto, traçar objetivos a longo prazo. Eu com esta criança vou, porque o que o manual, por exemplo, nos diz, o manual sequencial da Sim, creche, diz-nos que nós temos sim, que, quando traçamos o perfil inicial, depois certo, temos que delinear um plano individual de acordo com as competências que estão emergentes ou não certo, alcançadas. E isto certo. é muito taxativo e é muita criança, se calhar quando eu fiz o documento, aquela competência estava emergente e no dia a seguir estava adquirida, e no entanto eu vou pôr num plano individual e aquilo já está, quer dizer, há Mas toda aí é uma que está o... noção formativa da avaliação que não está contemplada neste modelo, não é? Mas isto já Mas, entrávamos aqui numa discussão. certo, mas vamos ver outra coisa, é assim, que é, eu não posso, continuo na mesma perspectiva, porque eu também sou teimoso, uma das características sou muito teimoso. Eu Sim, não posso, eu conheço o meu grupo de crianças, certo? sim, sim, Pronto. Quando faço uma planificação, não é? sim, Ao conhecer cada criança que tenho no grupo, eu vou planificar tantas atividades a pares, individuais, certo? E vou fazendo a minha observação. Eu claro. não defendo uma avaliação com checklist, que é chegar, como vi muitas, que é chegar ao princípio do ano e dizer, ok, tenho uma checklist e então vamos a isto. Saltas? Sim, está adquirido. Faz isto? Sim. Faz lá um Mas esse, conjunto de legos. Pronto. Mas essa é a Percebe? interpretação que nós podemos fazer do documento, do manual. E eu vou já pôr o manual para toda a gente também saber do que é que estamos a falar. Certo. Mas o próprio manual diz que não é obrigatório, o manual não é obrigatório em creche, atenção, é um referencial como todos os outros, que pode ser utilizado ou não, certo? Mas não é obrigatório. Não há nada na lei que diga que é obrigatório o manual da qualidade. Não há. E podem pegar nas fichas de creche, de acompanhamento técnico, que não encontram, se encontrarem referência, não é uma referência a dizer artigo tal, da lei tal. Não é. Portanto, o manual da qualidade é um referencial que pode ser utilizado ou não, e sendo utilizado, pode ser adaptável a cada realidade. Isso agora já engloba quase todas as questões que eu ia fazer, não é? O PI é ou não obrigatório seguir aquela estrutura? Eu, por exemplo, eu quando estou a dar a formação às equipas que utilizam a plataforma sobre como fazer o projeto pedagógico na plataforma, eu dou como referencial o que está no manual, mas eu salvaguardo sempre que, e corrijo-me se eu estiver errada, mas eu salvaguardo sempre que cada instituição e cada profissional tem que adaptar aqueles títulos e aqueles tópicos de acordo com a realidade onde está inserido. Se calhar há coisas que não estão ali pré-definidas que faz sentido para eu colocar no meu documento, não é? Quando eu faço um projeto pedagógico, eu acho um bocadinho redutor as, as, as os tópicos que estão no manual, mas acho-o redutor porque me fazem falta algumas características do grupo que não estão ali pré-definidas e qualquer pessoa pode pegar naquilo e se só fizer aquilo não faz mais nada e acho que há ali uma série de informação que está a faltar e portanto eu tento salvaguardar, mas diga-me, isto está certo, ou seja, se vier a uma instituição e uma educadora, uma instituição em creche, vamos falar agora em creche, tem o projeto pedagógico e não tem todos aqueles tópicos. Ou seja, vocês vão a este detalhe? Vocês vão ver como é que está construído o projeto pedagógico? Não, nós vamos, e se formos ao guião de creche, Lá está, mas como é para que eu não consigo esse guião? Eu não conhecer, tenho esse guião, Pedro, eu tenho que arranjar esse guião. o resto no guião, espero não estar. É assim, o manual não tem que ser seguido. O que tem que ser seguido é a Vamos ver, legislação. é legislação, Mas o diga-me, manual é um referencial. Vamos ver uma coisa: quem é que diz que, seja creche, ou seja, pré-escolar, um modelo instituído ou utilizado ou vivenciado na instituição, ou que o profissional de educação
está, seja o MEM, seja outro qualquer, ninguém diz qual é o modelo que tem que utilizar. Pois não. Nem Não. falam em modelos. O mesmo é o mesmo com o manual da qualidade. O manual da qualidade é qualquer instituição que se quiser certificar na qualidade pode utilizar os manuais da qualidade da Segurança Social. Não, este não é E o manual da depois tem o qualidade, este é o seu. manual dos processos-chave. É o manual da qualidade de creche, Ok. certo? Tem acho que tem umas mãos pintadas na capa. Não, Acho que é não. a Ah, segunda edição. é esse mesmo, sim. Não é? Eu partilhei a Que tem segunda edição revista, sim. Partilhei aqui com pronto, que é todos. constituído por Uhum. processos-chaves, desde a inscrição, desde a resposta que tem, são modelos, podem ser utilizados ou não, percebem? O que é que tem que ter? O que as instituições têm que ter é o que está na lei. Tem que ter uma ficha de inscrição. Com quê? Com tudo o que está enumerado na lei. Nome da criança, filiação. É simples. É simples, eu acho que é simples. Qual é Agora, o artigo da legislação? Ou seja, se eu puder aqui procurar, é assim, de creche estamos a falar da portaria 262 de 2011. peraí, portaria 200. 262 de 2011. Como é que nós não sabemos todos disto? E eu por mim falo. Não sei, não sei, não Eu não estou a sei, trabalhar em nenhuma muito instituição em Portugal há sinceramente. alguns anos, mas estou aqui e falo com, eu posso lhe dizer, eu falo com mais de 200 IPSS no país, todos os meses, certamente. Certo. Não sabia isto. Isto é uma falha gravíssima, da minha Olha, parte e estou a ver que há aqui muitas colegas que também desconhecem. Portanto, aliás, se não pronto. desconhecêssemos não haveria tanta confusão como há, não é? Exatamente. Porque assim, se forem à portaria 262 de 2011, não é? É que eu tenho aqui, vou já partilhar. Certo? Diz assim, no artigo 15, processo individual. Existem dois tipos de processo, o administrativo e o pedagógico, certo? O pedagógico é tudo aquilo que tem que estar à responsabilidade do educador na sala. O administrativo é tudo aquilo que a instituição tem que Espera aí, ter Pedro, espera aí que isto está aqui a relativamente. fazer um overlap. Espera aí só um bocadinho. Isto fez aqui qualquer coisa. Ok? Espera aí. Já pode, Pedro, desculpa, isto aqui fez um Tá? overlap do Facebook, sim. Continua o raciocínio, Sem peço desculpa. problema. Existem dois tipos, ou seja, um processo que é dividido em dois. Em cada instituição, relativamente à criança, tem que haver um processo administrativo, que é da Sim. responsabilidade da direção técnica, Uhum. certo? Certo. Que não tem, o educador não tem que ter acesso, que tem toda a documentação, tem também a parte, pode ter a parte também pedagógica, mas não é obrigatória, mas tem que ter toda a documentação referente desde a admissão, fotocópia do contrato, os contactos, pais, familiares, fichas, cálculo de mensalidades, IRS das famílias, pronto. E depois todo o processo pedagógico que é da responsabilidade do educador, Também tem que estar certo? nesse processo. Pode estar uma cópia, mas o original está na sala, com o educador, certo? Uhum. São dois processos que em conjunto fazem um único, certo? Portanto, o que é que tem que ter um processo individual? Que é o artigo 15 da portaria 262, de 2011, que tem que ter a ficha de inscrição. Não diz como é que a ficha de inscrição tem que ser. Se tem que ter logotipos, não tem. Se tem que ter não sei quantas folhas, não. Portanto, o processo individual tem que ter a ficha de inscrição, tem que ter os critérios de admissão, o exemplar do contrato de prestação de serviços, o exemplar da apólice do seguro, o horário habitual de permanência na creche, a identificação e endereço da a autorização devidamente assinada pelos pais por quem exerce as responsabilidades, a identificação das pessoas com quem a criança pode sair, a identificação do contacto do médico assistente. Isto é que é obrigatório no processo.
Normalmente estas informações estão onde? Na ficha de inscrição. Então, e do ponto de vista pedagógico, o educador, o que é obrigatório ele ter nesse processo? Então, o educador tem que ter o plano de atividades Pedagógicas? socioeducativas, que é assim que a legislação o diz, se não estou em erro. Eu achava que era sociopedagógicas, mas se calhar estou a confundir com outros Espera aí termos. que eu também posso... São muitos termos, não é? Isto é muita coisa junta. Ok, creche. Vamos à creche. Ok, reclamações. Também temos que ter projeto pedagógico, creche, regulamento interno, recursos humanos. Mais à frente. Vamos ver o que é que nos diz aqui o guião relativamente a atividades. Ok, processo individual da criança. Vamos começar por aí, que é o artigo 15. Se vocês virem, não sei se consegue dar para ver, mas Sim. diz... Esse é o guião, Artigo... esse não é legisla... Esse é o guião, Não, ok. mas diz aqui, processo da criança, não é? Artigo 15 da Lei 207, percebem? É o Sim. que é exigido. E tem o sim e o não. Porquê é que tem o sim e o não? Porque vem na legislação, E portanto, o que vocês certo? fazem é, tem ou não tem? Tem ou não tem. E isto sim é obrigatório. Isto é obrigatório porque vem na lei. Se não tiver, então sai uma recomendação, não é? Uma irregularidade com um prazo para ser alterado. E diga-me uma coisa, Pedro, não querendo interromper, mas só para voltar aqui um bocadinho atrás. Tem ou não tem? E quando tem, quando é que tem, mas pode estar em conformidade? Há aí um NI, ou seja, é um sim ou um não? Há um NI ou não há um NI? Não. É assim, se tem ficha de inscrição, sim. Com a identificação dos Não, falo, pais, falo, sim. por exemplo, do processo individual, do plano individual, desculpe. Tem um plano individual, sim ou não? E depois esse plano individual está ou não de acordo com aquilo que Não, é o não, suposto? Ou não, seja, não, não há, não, vocês não, não. não, 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 não. O plano individual não tem o sim ou não. O plano individual tem um quadradinho só para meter uma cruzinha, como existe ou não existe. Em Ponto. Não creche. é sim ou não. Em creche. Então, e se não tiver, o que é que acontece à instituição? Não acontece nada porque não é legislação. Eu, como Pum! técnico, Ai, Pedro, o que é que o Pedro nos está a dizer? Colegas, não vamos ficar aqui até às 2 da manhã, está bem? Não, oh, Pedro, então, ok. Então isto vamos seria lá, muito deixa-me cá mais ver o que é que. interessante. Eu vou-vos dizer, isto seria muito mais interessante se vocês tivessem isto na mão. Ok, eu já Tivessem isto na partilhei mão. aqui, eu já partilhei aqui, eu acho que já partilhei esse não é o tal que me estava a dizer há bocadinho. Este é o Ah, da creche. Este é o da eu creche. já pus ali há bocadinho, já pus, vejam nos comentários mais por cima que eu já partilhei. Pronto. Diga-me o O que é número que outra vez desse acontece? guião, que eu tenho aqui muitas colegas a perguntar. Este não tem número. Ou seja, Mas chamava-se este guião. é creche, visita de acompanhamento técnico. Pronto, eu já partilhei isto, mas vou partilhar outra vez, Pronto. está bem? Pronto. Senhores diretores técnicos, senhoras diretoras técnicas, têm estes guiões das visitas anteriores. São aquelas que depois, no final, diz as irregularidades. Fica tudo muito assustado. Está bem? Com recomendações. Pode dar coimas. Também pode dar coimas. Mas não dá, Pronto. agora, mas não dá coima na visita de acompanhamento, dá coima na inspeção, não é? Sim, pode dar coima na visita de acompanhamento. Atenção. Então agora diga uma coisa, Pedro. Eu sou diretora Mas técnica do depois, espera aí, IPSS. ó, Vanessa, Sim. Vanessa, deixa-me só dizer isto, pode dar coima, mas depois há uma parte na lei em que as instituições podem argumentar e podem baixar a coima, mas só dá coima se houver uma orientação que não é cumprida. Normalmente faz uma recomendação, há uma irregularidade, não é? A ficha de inscrição não tem o nome do pai e da mãe da criança, um exemplo, parte, não é? O que é que acontece? Vai uma recomendação e diz que dentro de 30 dias têm que regularizar, no prazo de 30 dias, têm que regularizar aquela irregularidade, certo?
Ao fim dos 30 dias, eu envio a prova para a Segurança Social, para o técnico de acompanhamento, como efetuei essa alteração. Está efetuada a alteração, está arrumada. Pedro, então agora vamos imaginar, eu sou diretora técnica de uma IPSS, e portanto o Pedro vem-me visitar a minha IPSS e percebe que nas minhas salas de berçário e de creche não há planos individuais, fazemos portfólio, portanto seguimos uma estratégia de portfólio, portanto há uma estratégia de avaliação contínua em que é através do portfólio onde se registram evidências de aprendizagem em pares, individuais, em grupo, em partilha com as famílias. E o que é que o Pedro me vai dizer? Não lhe vou dizer nada, porque a lei não exige. Certo? Ok. Tanto na visita de acompanhamento como na da inspeção. Então, está tudo bem. Tanto como numa inspeção. A inspeção normalmente só atua se há uma denúncia. E normalmente são denúncias graves. Certo? As inspeções só atuam, normalmente, se houver uma denúncia grave. Está bem, mas aí estamos a falar de denúncias diferentes, não estamos a falar de questões de documentos pedagógicos, que é aqui que muitas colegas, é aqui que nós ficamos de cabelos brancos e perdemos horas em família para estar agarrados em papéis, e a grande queixa, não é? Eu criei a plataforma para ajudar nisto, não é? Para nos ajudar a diminuir os papéis, e aqui é por isso que a confusão é muito grande relativamente aos papéis, e agora o Pedro está-nos a dizer que se me visitar e eu fizer portfólio, que está tudo bem, que eu não vou levar nem uma recomendação, nem uma queixa, nem vou perder acordo nem vou deixar de receber dinheiro, porque é este o medo das IPSS, não é? Eu não posso deixar de receber dinheiro da Segurança Social, então como é que eu pago salários, como é que eu pago aos fornecedores? Não posso, isto é... Portanto, é aqui que está o medo, portanto, é aqui que nós temos que ajudar as pessoas a perceber. Pronto, mas nós só conseguimos passar a mensagem se as pessoas agarrarem na legislação e lerem a legislação. Sem isto, eu não posso argumentar. Sem isto, eu não posso dizer se estou a cumprir ou não estou a cumprir. Então, Pedro, eu tenho colegas que me mandam e-mails a dizer Vanessa ou alguém aqui na nossa empresa, tivemos uma visita da Segurança Social e estão a dizer que não estamos em conformidade porque o PI não está impresso ou qualquer coisa deste género, ou porque não há PI e fazemos portfólios. Então, mas em que é que ficamos? Primeira coisa a responder. Já leu a legislação para a resposta social? É a primeira coisa. Porque está tudo muito bem explicado. O que é obrigatório? Ok, eu juro, eu não vou dormir hoje enquanto não ler este documento todo. Isto é uma coisa básica como contratos de prestação de serviços, certo? Tem que ter os direitos e os deveres, certo? Dos utentes e da instituição, ou então dos encarregados de educação e da instituição. Pergunto eu. O regulamento também tem. Sim, o regulamento também tem. E vai na lei a dizer o que é que um regulamento interno tem que ter. Normas de funcionamento. Agora, não diz quais são as normas de funcionamento. Isso depois vai depender do contexto, não é? Ora, aí está. Percebem? Os contratos de prestação de serviços já diz as coisas um bocadinho diferentes. Já diz exatamente o que é que tem que ter. Mas diz que tem que ter direitos e deveres. Não diz quais são. Porque isso tem a ver com cada instituição, cada realidade. Certo? Pergunta, tem projeto pedagógico? Tem, vem na lei, é obrigatório. Certo? O projeto pedagógico, e era isso que eu ia falar, espera aí que já me perdi aqui no guião. O projeto pedagógico é constituído pelo... Contrato de prestação de serviços. Eu peço desculpa. Não quero enganar ninguém. Não, isto aqui, quem nos está a acompanhar, isto hoje vai tudo ler a legislação hoje. Eu já coloquei aqui, eu depois vou voltar a colocar. Eu espero bem que sim. Projeto pedagógico. O projeto pedagógico em creche está no artigo 6 da Portaria 262 de 2011. Ou seja, é tal que eu partei há bocadinho, sim. Exatamente. Se forem ao artigo 6 da Portaria,
certo? Diz o que é que tem que ter um projeto pedagógico. Está elaborado e executado um projeto pedagógico, o qual constitui o instrumento de planeamento e acompanhamento das atividades desenvolvidas pela creche de acordo com as características das crianças. Sim ou não? Certo? É o número 1 do artigo 6 da portaria. Está aqui. Está aqui. No guião de acompanhamento técnico da Segurança Social. Depois diz, o projeto pedagógico consta, do projeto pedagógico consta o plano de atividades sociopedagógicas que contempla as ações educativas promotoras do desenvolvimento global das crianças, nomeadamente motor, cognitivo, pessoal, emocional e social, sim ou não? A linha A do número 2 do artigo 6 da portaria 262. Não diz como é que faz. Não diz como é que tem que ser feito. Certo? Diz só se tem. É a Agora, mesma se a coisa, Vanessa faz... que o nosso projeto curricular de grupo em pré-escolar, não é? As ACEP dizem-nos que nós temos de ter um projeto curricular de grupo, mas não nos diz como é que nós temos de fazer, dizem-nos qual é o âmbito do documento, para que é que ele serve, quais são os princípios que estão subjacentes a este documento, mas não nos dizem como é que ele tem de estar feito. Cada educador vai adaptar ao seu contexto. O mesmo então aqui para... Exatamente. Agora, querem um referencial de base para se poder guiar, então temos o referencial da qualidade de creche dos processos chaves. Percebem? Mas é um referencial, não é... É um manual referencial. Esse referencial tanto nos serve de apoio, como também depois serve a quem procura a certificação de qualidade, não é? Que isso já é outra, Exatamente. mas isso já não é, ou seja, o âmbito da inspeção, do âmbito da qualidade das certificações já não está, ou seja, É outra coisa. já Já não é é nem o outra Pedro coisa. como técnico, nem a Mariana como Não, não, inspetora não, que não, vão não, não, avaliar não. essas questões, pois não. Não, São as empresas que não. certificam. Ficam, exatamente. E as empresas podem certificar com base no referencial da Segurança Social ou então da ISO 2000 e Uhum, qualquer coisa. uhum. Pronto. Ah, que é um referencial diferente do referencial da qualidade da Segurança Social, mas que não é obrigatório, nem da ISO 9000 e não sei quantos, como não é obrigatório o manual da qualidade. É um referencial de consulta. Pode ser adaptado na íntegra, daquela forma, ou pode ser adaptado à realidade de cada instituição. O importante é perceber o processo e os documentos que temos. O manual da qualidade, eu gosto do manual da qualidade, da Segurança Social. Eu Pronto. também aprendi a Confesso, gostar, confesso. Eu também confesso. aprendi a gostar. Mas antes de olhar para o manual, eu tenho que o perceber. O que aconteceu foi, saiu o manual da qualidade e o que O problema, soou há aqui um grande nas... problema em relação ao manual da qualidade, que é aquela questão de o manual, por às vezes ser tão detalhado, parecer uma receita pronta a consumir. E cada instituição, às vezes dentro do mesmo, da mesma cidade, está a trabalhar num contexto diferente. E, portanto, a receita que funciona para uma não é a receita que funciona para outra. E eu acho que é aqui que reside o perigo de termos algo tão minucioso, que nos leve todos a tentar seguir uma receita, e porque depois nos focamos todos, temos que fazer aquilo, é obrigatório fazer assim. Quando estamos a perceber que não é, e muitas vezes estamos a fazer coisas que são desajustadas à nossa realidade, em que se calhar podíamos estar a ocupar o nosso tempo a fazer outras que seriam mais ajustadas à nossa realidade, não é? E depois, porque a Exatamente. qualidade é todo um outro aspecto, é toda uma outra discussão que poderíamos estar aqui várias horas a discutir, não é? Mas dando um exemplo agora mais atual, não é? Os planos de contingência relativamente ao Covid, Uhum, não é? sim. Quem é que diz, eu enquanto técnico, não é? Da Segurança Social, pondo as coisas assim, vou à instituição A. Onde é que eu tenho? Eu não tenho nenhum referencial para fazer o plano de contingência. Eu não posso dizer que a instituição A, aquele plano de contingência está mal feito. Eu posso dizer que, relativamente a outros planos que eu já tenho visto,
não é? Aquele pode estar mais completo ou mais incompleto. Mas é como sugestão, não é como obrigação. Nós, na Misericórdia, temos a União das Misericórdias, que nos enviou os modelos de planos de contingência, E certo? parece que a própria CNIS também A teve, exatamente. CNIS também enviou, percebem? Mas Uhum. eu podia utilizar o da CNIS, ou posso adaptar o da Câmara Municipal de Torres Vedras, que é onde eu vivo, certo? E onde trabalho, podia aproveitar e adaptá-lo aos equipamentos que tenho responsabilidade. Não é? Então, Portanto, o manual da qualidade é a mesma coisa. Então, Pedro, a todos os colegas que nos estão, todos os colegas que nos estão a ouvir, que são diretores técnicos, e que têm aqui a responsabilidade, não é, de responder perante uma visita de acompanhamento ou perante um inspetor, se a equipa querem fazer uma coisa, mas que estão a tentar que sabem, ou seja, estão com medo ou têm uma visita de um técnico ou de um inspetor e as coisas e lhes dizem que lhes falta isto ou aquilo, é o quê? Pegamos na legislação e digo, ouça, doutor Pedro Gurjão, aqui diz que eu não tenho que ter um PI, portanto, quem fala do PI fala de outras coisas. Eu acho que aqui o mais grave que tenho conhecido são sempre os PIs, os PDIs e o que tem que ser em grelha ou que tem que ser descritivo e afinal nem é obrigatório, mas esta confusão toda que existe à volta deste documento e depois querem fazer avaliações descritivas, mas não podem porque a inspeção obriga a ser em grelha, mas depois não querem fazer as grelhas porque não se revêem nos adquiridos e não adquiridos. Isto é tudo uma grande confusão. Então, se eu não quero fazer em grelha, e se o Pedro vier ter comigo e me disser, não, não, Vanessa, eu posso dar aqui uma recomendação por escrito porque não tem feito em conformidade com o que é pedido. Como é que eu me posso defender de si? O que é que eu faço? É simples. Primeiro pergunta-me, onde é que isso está escrito que é obrigatório ser de grelha? É simples. Tem que deixar de existir o medo. O medo e o Agora, achismo, não é? pronto. Também. Mas é assim, a segurança social é tutela, e disso não temos dúvidas. Mas é uma tutela com parceria, certo? Sim. Pronto. Os acompanhamentos técnicos técnicos de ações de acompanhamento direto, acho que é assim. Ou seja, é o acompanhamento técnico. Estamos lá para ajudar, ou as colegas, que neste momento estão na Segurança Social, estão lá para ajudar. Agora, eu também me tenho que defender, que se me estão a dizer que eu tenho que pintar uma casa cor-de-rosa ou um equipamento. Se eu chegar a uma instituição e disser assim, as meninas passam todas a usar um bibo cor-de-rosa e os rapazes um bibo azul, certo? Desse lado, do outro lado, vai-me dizer, com certeza. Não. Vai-me dizer, deve-me perguntar onde é que isso está escrito, qual é a legislação de que se porta, essa orientação. Não temos que ter medo de questionar. Também não temos que ter medo de, quando nos contactam para dizer, olha, vamos fazer uma visita, dia tal, perguntarmos, olha, por acaso é possível enviar-me o guião de acompanhamento? Para Porque se é uma prepararem, não forma. é? Exatamente. E é agarrar no guião e começar por ler a página logo da frente. Ó Pedro, tenho aqui uma colega que perguntou, também há esse guião para Cattle? Para Cattle e para Ah, ATL? Não há? Pronto, eu também ah. já vou procurar, eu Vamos ver prometo que vou uma procurar isto coisa. tudo e vou Todos, compilar a legislação toda e amanhã vou colocar para toda a gente. todas as respostas com acordo ou com tutela da Segurança Social, que têm acompanhamento técnico, todas elas têm guiões de acompanhamento técnico. Todas elas. Mas, Desde creche, desde pré-escolar, desde CATL, desde DERPI, centro de dia. Posso-vos dizer que eu, para a semana, na Misericórdia de Torres, tenho um acompanhamento técnico ao acordo de atendimento e acompanhamento social. Perguntam, estou nervoso? Claro que estou, mas já pedi o guião à técnica que me acompanha, ela enviou. Porquê? Porque também é mais fácil eu ter todos os processos à mão
para fornecer todos os dados. Para conseguir argumentar o que quer que seja, principalmente as escolhas da instituição, não é? Caso sejam questionadas, consegue argumentar o porquê dessas escolhas, porquê das estratégias adotadas, não é? Exatamente, como muitas vezes nós temos a mania de sermos nós da instituição, que damos os processos, porque são aqueles que estão mais bem organizados, não é? Não, deixem escolher. Porque não há nada a esconder, deixem escolher. É confiança, não é? Pedro, eu queria aproveitar para, o nosso guião já foi, não é? Mas eu queria aproveitar para lhe dizer, há aqui colegas que provavelmente são coordenadoras e estão, eu ia lhe fazer uma pergunta, mas aqui a audiência está a fazer outra pergunta e eu vou dar a voz também, quem é que acompanha as coordenadoras e as técnicas, ou seja, e eu sei que me vai responder os técnicos da Segurança Social. Aqui a questão é, muitos dos técnicos da Segurança Social não são educadores, não é? Há uma lacuna muito grande, na minha opinião, o Pedro se calhar já me vai corrigir, há uma lacuna muito grande de recebermos uma visita de pessoas que não percebem nada do nosso trabalho, em termos de educação da infância, e que se calhar a forma como comunicam as coisas que nos pedem, eu sei, se não se está na legislação, etc, etc, mas não estarmos a falar de par para par, e isso dificulta muito e faz com que, se calhar, as coordenadoras e as diretoras técnicas, os diretores técnicos, se sintam desacompanhados. E aqui a questão, se calhar, é quem é que acompanha estes profissionais? Quem é que os ajuda verdadeiramente a conseguir cumprir a lei sem o medo de ser sancionados, de perder acordos, de perder subsídios, o que é que seja? Antes de mais, a sede de conhecimento. Antes de mais, a sede de conhecimento. E depois, é verdade que há muitos técnicos da cooperação que fazem acompanhamento técnico à área da infância que não são educadores de infância. Como eu fazia acompanhamento, eu atualmente estou a coordenar uma equipa de diretores técnicos, sejam eles da área dos idosos ou da área da infância, certo? Ou seja, eu tive que estudar, tive que procurar referenciais, não é? Para poder ter conhecimentos para dar apoio aos diretores técnicos que fazem parte da minha equipa. Agora, para além disso, depois também as próprias cidades, com a rede social, dão a conhecer os equipamentos na área da infância que existe no concelho, que existe na cidade, certo? Por que não os próprios coordenadores ou diretores técnicos não formarem grupos de trabalho para discussão e apoio destas questões e até pedirem à Segurança Social colocarem questões, porque mesmo que o técnico de acompanhamento não saiba responder, ele vai à procura de questões, vai à procura das respostas certas. Depois concordamos ou não, já é outro caminho. O Pedro sente falta de mais educadores na Segurança Social? Atualmente, sim. Atualmente, sim. O próprio documento em si também não acha que deveria ter uma mão mais forte de quem percebe de educação? E isto, se calhar, vamos para a parte que é uma das perguntas que está no guião, que é a creche não faz parte da Lei de Base do Sistema Educativo e eu gostava de saber qual é a sua opinião sobre isso. Eu, como educador de creche, não é? O meu tempo de serviço, e quando falo educador de creche, eu tive no berçário, portanto, aquela questão de é um homem, berçário não, e posso dizer que eu fui trabalhar para a Segurança Social, para o equipamento que existia em Santos do Novo, que agora pertence à Misericórdia de Lisboa, ali bem perto da Casa Pia, de Chabregas, na altura que rebentou toda aquela questão da pedofilia, não é? E eu fui colocado em berçário. Com reações muito engraçadas por parte das famílias. Posso dizer que não tive qualquer impedimento por parte dos encarregados de educação, o facto de ser homem e de estar a trabalhar em berçário, em sala de berçário. Mas isto acho que deveria ser reconhecido enquanto docência, em termos de creche. Esta história
esta história de que creche não é a docência, mas sim pré-escolar, porque pré-escolar é obrigatório e a creche não, é opcional. Pré-escolar também não devia ser obrigatório, devia ser opcional, portanto, no meu ponto de vista, mas penso que teria que ser, e acho que iremos caminhar nesse sentido para o reconhecimento da docência Mas na isso só vai creche. acontecer quando a creche fizer parte da lei de base do sistema educativo. Quando isso acontecer, muito provavelmente deixa de ser tutelado pela Segurança Social. Qual é que é a sua opinião sobre isso? Não, acaba por ser um repartido, tal e qual como o pré-escolar. Sim, mas a componente pedagógica deixaria de ser tutelada nem Deixaria de ser orientada pela creche, para isso iria tutelada, pelo Ministério da Educação, não é? mas vamos ver uma coisa. A tutela à segurança social orienta as questões pedagógicas da creche, na creche. Diga-me o Pedro. Porque eu tenho ainda agora o Nuno Vanessa, o perguntou. que é que diz a É legislação? porque O ainda que é que agora, diz a depois de tudo o que nós estamos a legislação? dizer, o Nuno acabou de nos perguntar, então e aquele quadradinho que diz tem PI? E quando Vamos pergunta, ao PI, mas não diz sim ou não. é só se tem ou não Tem tem. só o quadradinho. Ou seja, se não diz sim ou Exatamente. não é porque não é obrigatório. Portanto, é só para pôr se tem ou não tem. Se não tiver, não está em conformidade. É simplesmente não tem. Não, Não tem da mesma não. forma como tem as paredes amarelas e podia ter cor-de-rosas. É isto. Exatamente. Ok. Eu não posso. Eu estou esclarecida. Ou seja, eu não devo. Tem que ler a legislação. E tudo passa por aí, Vanessa. Tem que saber a legislação, tal e qual como quando andávamos a estudar, tínhamos que saber pós-exames toda a matéria. O mesmo acontece com a legislação. Porque eu só posso argumentar se eu tiver conhecimento da lei. Certo? Certo, sim. Mas, Portanto, Pedro, voltando àquela questão que estávamos a falar da lei de base é, do sistema educativo. Eu sei que essa é a resposta que quase sempre nós educadores pensamos, que é a de o nosso tempo de serviço. É óbvio, nós também pensamos em nós próprios, como é óbvio. Mas a questão é, a passagem da creche para a lei de bases do sistema educativo vai mexer em muitas outras coisas, não é? Em muitas, muitas outras coisas. E acha que a creche beneficiaria com orientações pedagógicas do Ministério da Educação ou não? Porque como está, até também está bem. Ou acha que a ausência de umas orientações é prejudicial, porque na verdade aquilo que nós estamos a perceber e a concluir com esta conversa é que então também não há orientações. Há o manual da creche, que é uma orientação, mas não é feito por um educador, não é feito por nenhum investigador da não, área da não, não, educação, não não. é Foi, nada. foi, 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 foi. Atenção, não. Os manuais da qualidade tiveram experiência em equipamentos da segurança social na área de infância. Atenção, os manuais não surgem, a elaboração dos manuais não surgem de um dia para a noite. Eles foram estudados, foram elaborados, foram experimentados. Atualmente, a Segurança Social não tem equipamentos de infância, mas tinha, do qual eu fui diretor de dois deles, não é? Pronto, que eram tutela, não eram IPSS, eram mesmo equipamentos de Estado, como é o pré-escolar da Sim, rede sim, 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 pública. sim. Portanto, a Segurança Social tinha equipamentos da área da infância. Não é? O que é que acontece? O que é que nós tínhamos? Tínhamos a Graça de Vilhena, que alguns podem conhecer, outros não, mas que recordo com bastante carinho, que era quem nos orientava a nós, diretores dos equipamentos e até as próprias equipas pedagógicas, que nos fazia questionar a nossa prática, questionar onde é que estávamos, o que é que fazíamos. Há um exercício que fiz, porque eu julgava enquanto homem, não é? E educadora, Uhum. e em creche, portanto, jogava-me assim um supra-sumo da natureza, como profissional. E quando a Graça Vilhena me chama para a frente dela e diz, ok, então agora, isto porquê? Porque era exigido, não é? Que se pensasse, que se refletisse,
que avaliássemos a nossa prática pedagógica e ela manda-me sentar e diz. E nós sempre com aquela coisa de não temos tempo. Não temos tempo, é as rotinas, as atividades, não temos tempo. Ela disse, ok, então senta-te e descreve o teu dia desde que entraste no equipamento de infância. Mas ao rigor. Portanto, entrava-me, dava-te roupa, vestia a bata, deu o ponto, depois, entretanto, passava pela cozinha para dar os bons dias, comia um bocado de pão caseiro, porque até estava num equipamento que tinha pão caseiro, em Ribamar da Lourinhã, cozida a lenha. Portanto, depois chegava à sala, tinha auxiliar, dava os bons dias, perguntava se havia recados, se não havia recados. Com esta brincadeira toda, eu passava 1 hora até chegar à sala. É um exagero 1 hora. Sim, mas Mas à sim. vontade. Em suma, eu estava com o grupo em trabalho pedagógico, acabava por ser, num dia de 7 horas de trabalho, acabava por ser 2 horas, 3 horas no máximo. E eu deparo-me com aquilo e digo, realmente, o que é que eu ando aqui a fazer? É um exercício engraçado para cada um de nós Pensar. fazer, que é escrever o seu dia, mas ao pormenor, desde que entrou até que saiu. E vão se Ahm, surpreender. Temos aqui algumas questões interessantes. A Salomé Parente remete para a página 8 do guião de acompanhamento de creche, em que Sim. há uma pergunta que diz: há PDI? Pergunta sim ou não. Pode confirmar, por favor, Pedro, o que é que diz aí, que é para clarificar. E depois temos aqui Creche. a Vanessa, a Paula Costa, que me disse: Vanessa, não deve ser só feito por um educador, deve ser por um educador que tenha estado no terreno e que saiba o que está a fazer. Pois, esta história de não serve só ser educador, não é? Também serve ter passado pela experiência de sentir as coisas um bocadinho no terreno e sim é que sentimos as dificuldades e também os desafios. A Carla diz-nos boa noite, ênfase na ideia de parceria e desmistificação do medo. A segurança social como bicho-papão tem de desaparecer. É muito importante o conhecimento da legislação e a formação partilhada pelas partes. Pronto, uma questão mais formativa, não é? De a parceria entre ambas as partes. Pedro, então, o que é que diz a página 8 do guião? Página 8. Ok. Pergunta se há PDI. Aí. 4, 7, 8. Processo de acolhimento, PDI. E é o atualizado? É o guião atualizado? Também é o guião atualizado? Veja lá. Pronto, também não queria entrar aqui em análise muito Não, é do que os guiões documento, vão mas sofrendo alterações. Atenção. também vão acompanhando, se calhar, um bocadinho se calhar, reivindicações de quem está no terreno e depois, não sei se vocês depois internamente, esta por acaso é uma curiosidade interessante, ó Pedro, também para aliviar aqui um bocadinho, mas vocês depois internamente reportam a algum superior coisas que acontecem Sim. no terreno com as quais vocês também não concordam? Imagino, você levou na cabeça, entre aspas, de uma coordenadora, de uma diretora, e depois até concordou com ela, mas à frente dela, se calhar não lhe pode dizer que concordava com ela, mas até concordou com o que estava a ser reivindicado, e depois vocês reúnem internamente para dizer, olha, reuni com aquela diretora que realmente levantou um aspecto muito interessante, podemos rever isto, ou seja, há estes processos internos ou não? Ah, ou seja, Ou pelo seja, se menos nos queixarmos não existiam. cai em saco roto, pois não? Não, de maneira nenhuma. Atenção, os guiões são aplicados pelos técnicos, são preenchidos pelos técnicos, são enviados à chefia intermédia, que por sua vez envia à chefia, à diretora, que por sua vez envia à diretora. Portanto, isto há um caminho a fazer. Mesmo nós, eu quando estava na Segurança Social, o que acabávamos por fazer era, tínhamos colegas de referência, com mais experiência do que nós, a quem nós remetíamos, e que tinham sido indicados pela diretora, ao chefe de setor, a quem nós remetíamos as nossas dúvidas e com quem discutíamos. Muitas vezes até era por telefone, e dizia, olha, eu tenho esta dúvida, não sei o que, há esta instituição questionou assim, assim. Isto pode ser, não pode ser, qual é a tua opinião, qual não é? Porque a cooperação era formada, os técnicos da área da educação,
eram todos diretores de equipamentos da Segurança Social, que tinham sido diretores de equipamentos, eram educadores de infância de direto, que depois foram para a cooperação, tal e qual como eu, passei por direto, depois para a direção e depois acabei na cooperação. Relativamente à questão que a colega... O Rui Inácio disse que o Pedro era o bicho-papão do Oeste. Sim, eu tinha essa fama. Eu tinha essa fama, é verdade. Porque eu tinha um defeito, mas tem a ver com o defeito da formação, não é? Que é... mas o Rui tem razão, o Rui tem razão. Ainda no outro dia, a diretora técnica da Misericórdia e da área da infância estava a dizer, quando me perguntavam as colegas das outras instituições, quem é o técnico que te acompanha? E ela dizia, é o Pedro Gurjão. Ai, coitada de ti. Portanto, Se eu eu lhe já disser que tinha isso a me fama aconteceu, de... se eu lhe disser que isso me aconteceu esta semana, você não vai acreditar. Em que me disseram, que me perguntaram, não vou dizer quem foi, mas me perguntaram então qual era, quem é que eu ia, quem era o meu convidado para o tema, porque falei que estão convidadas para vir, e disse quem era, e elas disseram, ai, portanto, o Pedro tem fama. Não, eu tenho fama, Mas olha, mas tem pronto. aqui Não, A Di Domingos está a dizer que teve a sorte de trabalhar consigo, portanto, está a dizer que foi muito assustada primeiro trabalhar consigo e depois são palavras dela, diz que teve a sorte de trabalhar consigo, portanto, de o ter como técnico, não, portanto, eu paguei há dias domingos para vir escrever isso, era para ficar bem. Não, estou a brincar. Obrigada pelo elogio. Não, sim, sim. relativamente ao plano de desenvolvimento individual, o que diz o guião é outra documentação considerada necessária, boletim de nascimento, comprovativo para o cálculo, lista de pertences da criança, plano de desenvolvimento individual. Não diz se é sim, se é não. Diz apenas um quadradinho para ver se tem ou se não tem. Mas se existe a dúvida, vamos à legislação. E então, na legislação, vamos ver se pede o plano individual. O plano de desenvolvimento individual, o famoso PDI. Exatamente. Pronto, é isso que nós vamos ver. É isso que é a tal relação que se tem que fazer sempre. Todos os colegas que me estão a pedir legislação, eu já partilhei aqui alguns artigos, alguns links. Amanhã prometo que volto a fazer aqui uma publicação na página do Facebook com toda a legislação compilada, está bem? Portanto, vamos aproveitar tudo o que aprendermos aqui hoje, vamos compilar e colocar os links à vossa disposição, está bem? Eu não A encontro. Cristina Figueiredo perguntou: a Segurança Social não exige educador aniversário? Sim, é obrigatório o TPI. Cristina, não sei se escutou há bocadinho, provavelmente não, ainda não tinha chegado, vou aproveitar para lhe dizer: não é obrigatório fazer plano individual, mas ainda assim é isso que aqui o Pedro está a confirmar na legislação, porque o guião da creche não menciona, mas não o torna obrigatório. E agora na legislação estamos a ver o que é que diz a legislação. Uhum. A Helena Baltazar pergunta se no pré-escolar é obrigatório ter diretor técnico ou se basta ter um coordenador pedagógico. Não. E depois na creche, ela pergunta ainda, sei que na creche é obrigatório ter diretor técnico com ou sem sala atribuída. Isto também é relevante porque há pouco a Lisa Silva também perguntou sobre isto, sobre esta questão. E aproveito para perguntar outra, porque a Paula acho que já é a segunda vez que me coloca esta questão e ainda não perguntei. As visitas podem ser surpresa ou são sempre avisadas com antecedência? Isto já são três Não, questões, por não é? norma, não. Então vamos começar pela última. Por Uhum. norma, as visitas são marcadas, só são surpresa se há uma denúncia, até mesmo da parte da cooperação. Se há alguma dúvida por parte da cooperação, alguma suspeita, então a visita é surpresa, tal e qual como são as visitas da fiscalização, certo? Uhum. Pronto. Se é um acompanhamento técnico regular, por norma de 2 em 2 anos, pelo menos era o que estava instituído, todas as respostas sociais têm que ter acompanhamento técnico de 2 em 2 anos. Portanto, se eu tive em 2018, À partida 2019, irei ter. 2020, Mas, em mas o Pedro pode ir 2020, lá bater à porta sem 2021. avisar, é isso? Só se houver alguma desconfiança, Ok. não só se achar que aquilo, se houver alguma denúncia por parte de algum familiar, de algum encarregado de educação, aí podemos aparecer por visita. Por norma,
por norma, Avisar. telefona-se, manda-se um mail e marca-se conforme a disponibilidade. E é nessa altura da confirmação que todos os diretores técnicos devem dizer: olha, já agora estamos, sim senhor, disponíveis, no entanto, será possível enviar-nos o guião de acompanhamento técnico que vai ser aplicado para termos toda a documentação e todos os dados disponíveis. Pois há assim esta simpatia, não é? Pronto. Depois, respondendo à questão dos Coordenador. recursos humanos. Exatamente. Dos recursos humanos. O que a lei diz, remete novamente para a lei, o 262, está bem? 2011. O que diz relativamente ao pessoal, diz 2 unidades de pessoal técnicos na área do desenvolvimento infantil ou ajudantes da ação educativa por cada grupo até à aquisição de marcha, que garantam o acompanhamento e vigilância das crianças. Ou seja, pode ser um educador e uma ajudante, pode ser 2 ajudantes, mas claro que normalmente o que é que se faz quando se tem 2 ajudantes? A diretora técnica do equipamento assume a parte pedagógica. Pronto. Relativamente ao diretor técnico. Ao diretor técnico, também a legislação, a 262, diz que a direção técnica é assegurada preferencialmente por um educador de infância, podendo ser assumida por outros profissionais com licenciatura em ciências sociais e humanas ou em outras áreas das ciências da educação. E depois diz o que é que compete ao diretor técnico. Artigo 9º. Depois, relativamente ao pré-escolar. Ao pré-escolar é a coordenação pedagógica, é um coordenador pedagógico, certo? Pronto. Okay. É a diferença. E pode ser a mesma pessoa? Vamos ver uma coisa. O que é que eu defendo? A lei não diz pode ser a mesma pessoa ou não, certo? Certo. O que é que eu defendi era sempre o que eu recomendava, aconselhava, certo? Pronto, e até punha por escrito, às vezes na avaliação geral, que recomendava-se, não obrigava, não era irregularidade. Pronto. Quando a instituição tem 3 salas de creche e 3 de pré-escolar, não é? Normalmente o que é que as instituições fazem? Têm um diretor técnico para a creche, que acumula com o berçário, certo? E tem uma educadora de direto, que é nomeada como coordenadora pedagógica. Não me parece que esteja mal pelo número de salas. Agora, se temos uma instituição que tem 4 salas de creche, 5 salas de pré-escolar, 2 salas de CATL, ou ATL, como antigamente se chamava, já me faz sentido que exista uma diretora técnica ou pedagógica, /pedagógica, que acumula funções com a direção técnica da creche e a coordenação pedagógica do pré-escolar. Sem sala. E assume, sem sala, tudo sem sala. E assume também a direção do CATL. Ok. Sim, faz sentido o que está a dizer, sim. Eu acho que Portanto, foi bastante esclarecedor. Tem a ver um bocadinho com a dimensão da instituição, certo? Mesmo que sejam diretores técnicos rotativos, ou coordenadores pedagógicos rotativos, eu defendo, não há nada que diga ao contrário, certo? Nem que obrigue, mas eu defendo um mínimo de 4 anos na função. Porquê? O primeiro ano, no fundo, é para conhecer a casa noutra perspectiva, porque uma coisa é o que, quando estamos dentro de sala, outra coisa é quando saímos da sala, certo? A relação com os próprios encarregados de educação é diferente. As informações que eu passo aos encarregados de educação já não são do grupo de crianças que eu tenho, mas sim da gestão de toda a instituição, certo? Daí eu defender 4 anos, que é para levar, no fundo, um projeto avante. Em adição ao que está a dizer Isabel Fernandes, está a dizer que a última revista da APEI explica muito bem esta questão dos diretores técnicos e /ou pedagógicos. Portanto, também estão aqui a acrescentar isso. Aqui em relação, o Nuno mandou-me, entretanto, à parte uma imagem que eu não consigo ver, mas que diz, ele diz sim ou não. Ou seja, acho que ainda estamos presos naquela questão de
se calhar a Salomé há bocado também levantou, que é a questão do PDI, e que o guião tem só um quadradinho, não é? Eu posso vos dizer, e vou aqui sublinhar, aí, plano de Eu não consigo ler o documento que o desenvolvimento. Nuno me enviou. Ele enviou uma imagem, só que eu não consigo abrir a imagem para fazer zoom, porque Este é não dá. fresquinho, este é fresquinho que eu pedi às colegas da cooperação se me podiam disponibilizar, está bem? Portanto, este chegou mesmo esta semana. É o atualizado. E o que diz Ok, boa. relativamente só tem o quadradinho, não tem Mas mais depois em nada. baixo diz assim, existência de um plano de desenvolvimento individual. Existência de um plano de desenvolvimento individual para cada criança de acordo com a avaliação das suas necessidades é composto por só tem quadradinhos, não tem sims nem não. Só a última questão é que tem um sim e um não, Então, quando só tem que diz, quadradinhos, é só dizer se tem ou não tem. Se não tiver, não está em conformidade. não, porque não é lei. Não é lei. Reparem, o que é a lei nesta parte toda? É respeitada a confidencialidade dos dados do processo individual da criança? Sim ou não? Ponto 2 do artigo 15 da Portaria 262 de 2011. Reparem, eu não sei se consigo... Por acaso a Salomé também me enviou uma mensagem em separado que mostra realmente, é exatamente o que o Pedro está a mostrar, só que diferente, porque quando diz existência de um plano de desenvolvimento individual PDI para cada criança de acordo com a avaliação das suas necessidades, neste documento que a Salomé partilhou diz sim, não. Mas o seu Pronto, não mas diz, esse pode ser... Este são os que estão a ser implementados neste momento. Levanta só um bocadinho, levanta um bocadinho, levanta um bocadinho. Não, onde está sublinhado? Porque o que está sublinhado é que nós não conseguimos ver. Pois, Ok? esse não tem. Este é diferente. E este é o mais recente. Este foi enviado esta semana de propósito para eu os ter aqui. Ou seja, eu pensando aqui na minha prática, que sempre fui uma educadora que trabalhou com portfólio, o que eu se calhar, aí onde diz outra documentação, se calhar aqui o Pedro, se me estivesse a acompanhar, ia escrever implementação de portfólio como estratégia de acompanhamento das aprendizagens individuais. Era isto que iria Exatamente. colocar. Era. Ok. Era. Salomé, eu e Nuno, eu acho que estamos a ver, vocês estão os dois a ver documentos iguais, que é o link que eu partilhei, só que o link que eu partilhei está errado, porque o link que eu partilhei, que é o que eu encontrei na internet, não está de acordo com o do Pedro, e o do Pedro é o mais recente. Foi-me enviado esta semana, de propósito, para eu os ter aqui. Pois. Para não tentar enganar ninguém. Mas se forem aos antigos, mas façam uma coisa, amanhã contactem os vossos técnicos de acompanhamento da Segurança Social, mandem-lhe um mail a solicitar os guiões de acompanhamento técnico da resposta social, creche e pré-escolar. Ok. E assim também começam a criar uma ligação não assustadora com o técnico, mas uma relação de proximidade. Mas eu ia dizer, Vanessa, eu quando fazia os acompanhamentos técnicos, pronto, de feito de profissão, não é? Ou de formação, claro que me intrometia às vezes em algumas coisas, não é? Pronto, o projeto pedagógico, o projeto educativo, metia-me às vezes com os painéis lindos e maravilhosos de fotocópias, Sim, sim. mesmo pronto, os famosos folhas de outono, todas iguaizinhas, todas pintadas, pronto. É claro que fazia alguns comentários, mas vamos ver uma coisa, mas nunca pus num guião técnico essa observação, não é? Pronto. Porquê? Porque não está na lei. Porque a lei Pois. não me diz se pode ou se não pode fazer E, esse tipo de... Agora, se me e é aqui disserem que, pois, se me disserem que tive uma situação em que tive que dizer a um educador, a um colega, que ao fim de meia hora de estar a tentar fazer perceber que ao deitar uma criança, que devia, se não trocar de roupa, pelo menos despir-lhe as calças, tirar-lhe a bata e não só os sapatos.
Ao fim de meia hora ela não estava a perceber, não é? Eu dei-lhe o exemplo de se tinha filhos, porque normalmente se são pais a experiência é outra. Claro, Pelo menos nesta questão do deitar e das cestas e do repouso. Fiz tudo com várias hipóteses, até que ela refletisse, até que cheguei ao final e disse, olha, é a primeira e última vez que eu cá venho em que estão a deitar meninos vestidos. Aí eu tomei uma posição, mas tomei uma posição consciente, porque estava a defender o grupo de crianças que frequentava aquela instituição, não é? Porque para claro. mim é inadmissível deitar meninos vestidos. Mas isto é um exemplo, não é? Podia-vos dar mais alguns, de várias realidades. Mas Esta, por porquê? Porque acaso, é as uma pessoas não questão. param, Esta é uma porque as questão pessoas que eu não faço muito param para pessoal refletir. assim. Eu faço-lhe esta questão muito pessoal Sim. assim. É difícil quando estava, ou era difícil quando estava nas visitas de acompanhamento, separar aquilo que são as suas crenças e os seus valores e as suas práticas enquanto educador daquilo que é o que está na legislação e daquilo que vê. Ou seja, está a dar esse exemplo das crianças que se vão deitar vestidas, como poderia estar a falar de, se calhar, ver uma educadora com, vamos imaginar, o grupo todo sentado, todo a fazer recorte e colagem, mas numa grande gritaria, Uhum, e isto provavelmente, uhum. se calhar, vai contra a forma como se calhar o Pedro vê a educação, mas não está legislado, não se pode fazer assim. Como é que o Pedro lida com isto? Isto é uma pergunta mais pessoal, não é? Como é que na sua É experiência lida assim, com isto? não é fácil, não é fácil, atenção. Não pelo o barulho nesse exemplo, mas pela falta de opção de escolha que os profissionais dão às crianças. Mas é a tal história, eu acho que é a falta de reflexão e de parar e observar. Por isso, quando falávamos ao princípio da checklist, não é? Se calhar para muitos educadores é importante a checklist, com as orientações se faz, se não faz, porque não param para observar. Um educador que, e isto acontecia muito nas visitas, e um dos podcasts que a Vanessa fez, eu estive a ver e a rever alguns, e havia um dos convidados que falava na questão de quando, acho que até foi o último O Fábio, com o Fábio, eu sou péssimo em é nomes, o Fábio peço Gonçalves, sim, desculpa. não faz mal. Pronto, em que havia uma educadora, uma colega, que escreveu que quando tinha visitas da Segurança Social ou de alguém que fazia questão de manter a rotina, ou seja, que não preparava o grupo, não há coisa pior de um acompanhamento técnico, e eu que ia visitar as salas, de passar de sala em sala e ver as desgraçadas das crianças, que é mesmo o termo, todas sentadas, a olhar para um adulto com um livro na mão, não é? A ler uma história, e aquilo era repetitivo. Então, não havia, só mudava as crianças e o adulto, porque o momento era igual para todos, e desgraçado quem quisesse sair ou levantar-se para ir fazer outra coisa, porque era o momento da história e todos temos que ouvir a história e todos temos que estar ali sentados, porque se um se levanta, os outros também se querem levantar. Então, se querem levantar, se calhar a história não Mas o que é que o Pedro está ali. fazia? O Pedro senta-se com estas educadoras e dá propostas de, de diferentes práticas, ou seja, o acompanhamento vai a esse nível ou não? Pode ir. Eu em Torres, quando cá estava, fiz, acho que foi 2 ou 3 encontros, não podemos chamar formação, mas encontros de alguns pontos que fomos encontrando, porque nós éramos 2 educadores na equipa, éramos 2 educadores e uma técnica de serviço social. E então fizemos uns encontros para educadoras, dividimos aquilo várias vezes, e incluindo as direções técnicas, em que falávamos um bocadinho do projeto pedagógico, das atividades, a importância da opção de escolha, de dar a opção de escolha às crianças.
Mas no Pedro, fundo, tentar obrigá-las a refletir. Agora, aquilo era obrigatório? Não. Tinham mas que isso fazia o seguir? quê? Mas Não. juntava educadoras de várias instituições que iam ter consigo um momento de Sim, formação. Mas eu estou a sim. falar um outro nível. Eu vou-lhe contar um bocadinho a experiência que tive na Irlanda. Eles têm, há vários corpos de inspeção, vamos lhe chamar assim. Há o TUSLA, há o POBL, e há o Departamento de Educação. Há três entidades que inspecionam na Irlanda, uma creche ou um pré-escolar. Mas depois existem uns programas que se chamam, há um programa que se chama o Better Start, e as instituições que quisessem, ou às vezes por recomendação em momento de acompanhamento ou de inspeção, listavam-se no Better Start. E o Better Start o que é? Um técnico de acompanhamento que se torna mentor daquela instituição durante, por exemplo, um ano letivo. Estamos a falar de consultoria, vamos lhe chamar assim, ou de mentoria, dada por, no meu caso, foi uma educadora, a Idel, sei que ela não me está a ouvir porque isto é em português, mas se ela estivesse, eu ainda hoje mantenho uma relação com ela, e ela, o que ela fazia era, eu não vou dizer que era uma vez por semana, mas de certeza mais do que uma vez por mês, o que ela fazia era, sentava-se, acompanhava as nossas salas, sentava-se, estava com as crianças, estava connosco, tomava as notas dela e depois sentava-se connosco numa perspectiva muito mais formativa, construtiva. O que é que o Pedro acha disto? Acha que os técnicos de acompanhamento deveriam começar a fazer isto? É apologista disso? Ou acha que isso é misturar conceitos e se calhar é melhor não? Eu acho que é misturar conceitos e papéis. Porque é assim, compete à Segurança Social a verificação em termos legislativos. Essa postura ou esse tipo de trabalho, no fundo era o que a Graça Viana fazia connosco nos equipamentos da Segurança Social. Ela estava responsável exatamente por unificar o trabalho e obrigar-nos a refletir e observar e discutir connosco. Eu acho que esse trabalho seria importante, seria muito importante, se houvesse uma entidade externa que não a Segurança Social, porque aqui estamos a falar do cumprimento da legislação que deriva também do apoio monetário estatal, não é? Que, no fundo, é isso que o técnico de acompanhamento faz, é verificar se O são cumprimento ou não da lei? cumpridas. Ora, aí está. E isso vai muito para além da lei. Isso, digamos que são grupos de trabalho informais, grupos de reflexão, não é? Sobre Sim, a o prática. Better Start era uma entidade também ela do Estado, sob tutela do Ministério da Educação irlandês, que tinha educadores, alguns deles já tinham sido inspetoras, e que estavam a fazer este trabalho de mentoria, mas precisamente por isso, porque não chega só a chegar a uma instituição e dizer o que é que está em conformidade, o que é que está mal feito, o que é que está bem, levar uma recomendação, é preciso haver acompanhamento, estas pessoas precisam de perceber, eu falo, estas pessoas nós educadores, nós precisamos perceber no que é que nós podemos melhorar, no que é que nós Certo, podemos... Vanessa, mas não nos podemos esquecer que o acompanhamento técnico da Segurança Social não vai avaliar práticas pedagógicas. Atenção, não Pois, avalia práticas. mas isto, Agora, se me mas eu estou a falar com o disser, Pedro, eu agora estou a falar com o Pedro educador, não é com o Pedro certo, agora, da Segurança se Social. me disser que a Segurança Social vai criar um departamento só para isso, com esse objetivo, aí eu concordo. Se for no sentido de uma reflexão do melhoramento das práticas pedagógicas. E aí não seria só com a Segurança Social. Aí seria Segurança Social, Ministério da Educação, algumas entidades formativas, escolas, universidades, não é? Para relacionar todo este processo. E é obrigado a esta reflexão, não é? E a este acompanhamento. Mas, Agora, mas sim, acho que é tudo muito superficial, sabe, Pedro? Mas isto é uma opinião meramente pessoal, de ter passado por esta experiência e de ter percebido o quanto beneficiámos, enquanto profissionais, enquanto equipe, enquanto instituição, desta mentoria. Porque alguém que vem certo, de fora... certo, mas havia uma obrigação, em termos pedagógicos, uma orientação em termos pedagógicos na prática, certo? Da Não, não. entidade. Não, sim, é assim, nós temos as orientações curriculares de lá e nós temos é que saber
documentar as aprendizagens para demonstrar de que forma é que nós, não é cumprimos, mas trabalhamos de acordo com aquelas orientações, que lá não são orientações, lá são muito mais, é muito mais obrigatório, pronto, mas a forma, agora, se é com Montessori, se é com Reggio e Emília, se é com filosofias ou modelos diferentes, cada um, e esta mentora não nos diz, mas lá está, esta mentora se calhar vai-nos dizer, vai escrever num relatório que não se deitam crianças vestidas, e que sugere que se passe à mudança deste comportamento. Portanto, há sempre, acho que é profundo, é um acompanhamento mais profundo. Há aqui colegas que estão a dizer que o Ministério da Educação já faz este tipo de trabalho, eu fico mesmo muito contente, porque foi uma experiência pela qual eu passei que foi bastante positiva. Mas em pré-escolar eu estava aqui a pensar se também, e por isso estou a pensar alto consigo, se não faria sentido, como técnico de acompanhamento, fazerem este tipo de acompanhamento. Só que lá está, e como diz, pode-se tornar perigoso, porque estamos a falar de cumprimento da lei. Não existe as orientações curriculares para a creche. Enquanto a creche não for reconhecida como tal, não é? E em que existam orientações curriculares ou orientações pedagógicas, certo? Esse trabalho nunca poderá ser feito, como diz a colega, que a Vanessa estava a referir, o Ministério da Educação já faz isso. Porquê? Porque existe uma base. Há aqui colegas que me estão a perguntar se isto não é o mesmo que a formação contínua, ou se eu não me estou a referir à formação contínua. Há uma pequena nuance diferente, porque estamos a falar de pessoas que estão connosco na nossa sala, a observar-nos, a interagir connosco, a interagir com o nosso grupo, e que depois vêm com um olhar crítico, mas construtivo, dizer-nos o que estamos também a fazer bem e no que é que podemos melhorar. É diferente da formação contínua, porque eu quando vou a uma formação, se for uma formação do Pedro, o Pedro não sabe como é que é o meu trabalho na minha sala, portanto não me consegue dar um olhar mais. Eu tenho que saber ao olhar, fazer essa autoavaliação, mas é diferente quando temos outra perspectiva, não é? Quando nos vem mostrar com outros olhares. Sim, portanto, porque quem vem de fora observa sempre de maneira diferente, não é? Porque nós já estamos, é tal história. Eu vi um podcast da Vanessa, que foi com o Fábio e era com outro. com o Henrique Santos. Pronto, acho que sim. Em que diziam na questão, o Fábio falava um bocadinho de uma formação que foi, ou de um encontro que foi, relativamente aos tempos das refeições. Como é que o refeitório estava organizado? A questão de porque é que todos têm que ir em fila indiana. Foi o Henrique que falou sobre isso, sim, sim. Pronto, é a mesma coisa. Quem está, e eu faço o equipamento de Olivais Sul, que é em frente ao shopping dos Olivais, e lateral com a Quinta Pedagógica. Pronto, foi um dos equipamentos que eu tive como diretor pedagógico. O que é que acontece? Havia muito hábito de a creche, a sala de creche era numa ponta da casa, do edifício, e o refeitório era no outra. Portanto, ainda tinham que caminhar uns metros. E tínhamos uns vidros a todo o correr do corredor. E uma das coisas que se deixou de implementar foi exatamente as saídas em comboio, em fila indiana. Eu não sei se conhecem, eu gosto muito destes dois livros, que vêm de formação, que é Com Olhos de Criança e A Criança se Nasce, de Francesco Tonossi. Conhece? Eu não conheço, mas eu acho que já alguém aqui no podcast falou sobre esse livro. Este não. Sim. São, digamos que é uma mafaldinha para a educação. Foi o Rui, eu acho que foi o Rui que falou destes livros no podcast. Se ele me estiver a ouvir, ele que me corrija se não foi ele, mas eu acho que foi. E é engraçado que há aqui uma sátira exatamente relativamente às saídas em fila, em comboio, porque só vêm a cabeça um do outro, Sim. não vêm para além disso. Pronto. Mas esta questão das saídas em comboio na própria instituição, como dizia o Fábio, é porque é com medo do papão que apareça e então aquilo vai descoordenar tudo. Mas é exatamente isto, é quem está do lado de fora, quem faz isto todos os dias, não se consegue pôr do lado de fora e observar, e parar e refletir. Porque o grande problema dos educadores, e
E aproveitando aqui, o que é que esperamos da educação de infância? O Pedro já está aqui a aproximar da pergunta Não, final não, não, do não, não, podcast, de mas sim, maneira mas temos que nenhuma. começar a terminar, senão Eu, depois isto não... eu posso falar aqui o resto da noite, Não, sem não, qualquer não. problema. Mas sim, o que é que o Pedro defende em Não, educação eu de infância? Como é referendo que uma gostava que prática fosse a educação de infância no futuro? com profissionais, com profissionais que reflitam sobre a sua prática, que olhem, não é? Não sejam mecânicos, com crianças com liberdade de escolha. Foi isto que eu pedi para o meu filho. O meu filho atualmente tem 14 anos. Eu em casa sempre fui pai. A minha mulher tem grande desgosto do meu filho não gostar de ler, mas o pouco interesse que ele tem pelos livros é trabalho da minha mulher, que não é educadora de infância. Portanto, eu em casa sempre fui Sempre pai, foi nunca pai. fui educador. E é Pronto. um Portanto, exercício 14 extremamente difícil, eu estou a vivê-lo é, agora na pele. é, é, é. E então com a adolescência ainda se Torna-se torna um pior. papel mais difícil. Nem É. quero pensar. Nem quero pensar. É que eu ainda me lembro da minha adolescência, não quero pensar nisso. Não, mas seria muito bom esses grupos de apoio, digamos assim, essa supervisão, esse acompanhamento pedagógico, com o intuito de uma reflexão. Mas gostava de uma educação livre, com opção de escolha, que eu acho que isso não acontece. Muitas vezes em creche, claro que não é a 100%, é numa maioria, ou se calhar já nem numa maioria. Uhum. Mas é importante que os profissionais deem oportunidade de escolha, que estejam para orientar, mas que não estejam para substituir a criança. Não é? Que Isso foi haja muito poderoso o aqui. que acabou de dizer, sim. É, porque às vezes é isso que acontece. Ainda o Fábio dizia, eu partilho da opinião do Fábio, que planifica-se uma atividade de expressão plástica, de leitura, seja do que for, mas não se planifica uma atividade para o faz de conta. Não, não se está simplesmente a brincar, até mesmo sem qualquer pensamento para além. A importância de estarmos, de chegarmos ao nível deles, de estarmos frente a frente. Porque é que um profissional, quando fala com a criança, fala de cima para baixo? Porque é que não se baixa? São pormenores. Não Não, é? eu já tive uma amiga que esteve aqui no podcast que os meus amigos quase sempre me perguntam, quando têm filhos, o que é que devem procurar quando vão visitar as creches, o que é que, olha, vou lá, o que é que achas que eu devo perguntar? E eu, olha, antes de perguntar, olha para tudo à tua volta. Os adultos baixam-se para falar com as crianças, os papéis das paredes estão todos muito altos, ou há coisas ao nível das crianças. Há estímulos para eles mexerem ao nível deles. E o chão, como é que está o chão? E o teto, como é que está o teto? Faço estas perguntas porque é neste ambiente que vamos recolher muitas das respostas daquilo que é a concepção de criança e de educação da infância de uma instituição, não é? Ou de uma educadora, porque depois dentro de uma própria instituição podemos ter trabalhos diferenciados entre educadores, não é? Portanto, é muito Há, pelo que o Pedro está a dizer, obviamente. há um referencial muito interessante, que eu nunca sei o nome, é verdade, eu peço desculpa, mas falo sempre nele, em várias conversas, Qual é? que tem uma checklist muito engraçada que vai ao pormenor de ver com o tamanho das cadeiras, o tamanho das mesas, se as imagens que nós temos expostas nas salas são reais, se tem um menino de cada cor, se tem um velho e uma velha, se tem um alto e um baixo. Há um referencial muito engraçado, eu depois envio à Vanessa se conseguir encontrar. Eu sei que Sim, tem porque eu não alguns conheço e gostava, e eu vou acrescentar ao e-mail que envio aos meus amigos quando engravidam. não, e é engraçado, porque aquele referencial foi aplicado nos equipamentos da Segurança Social por uma colega que era diretora de outro equipamento, também da Segurança Social, que estava a fazer o mestrado. E então era um referencial que fazia parte da tese de mestrado dela, que ela utilizava e que nos obrigava um bocadinho a olhar, a pôr-nos do lado de fora
e olhar para a sala com outros olhos. E às vezes é isso que se esquece. Eu faz-me confusão uma sala que é montada pelo próprio educador no princípio do ano e acaba no final do ano da mesma forma como está. Ai, falamos muito disso aqui, eu também falo muito disso nas minhas formações, sim, isso Faz, reflete muito o nosso não, trabalho. faz-me imensa confusão quando temos. Olha, uma vez, enquanto educador, entrei numa instituição, não vou fazer referência, Claro. entrei numa sala que eu nunca tinha visto um faz de conta tão bem montado. Era uma casa dentro de uma sala, mas uma casa mesmo construída, com tudo ao acesso, uma coisa fantástica. De repente olho para o lado e tinham prateleiras altíssimas, com os papéis, com as tintas, com os pincéis, com... Enquanto Percebo técnico, perfeitamente o que está a tentar dizer. enquanto técnico da Segurança Social, engoli em seco. Enquanto educador, não me aguentei. E tive de dizer, não é? Claro, claro que não fica no relatório, não é? Mas fica lá Pois, mas era dito. aqui que eu gostava há bocado de perguntar, não é? Há um Pedro educador e há um Pedro técnico de acompanhamento e não consegue separar estas suas duas dimensões, e é por isso que eu acho que ficaríamos todos a ganhar se um técnico de acompanhamento ao ser educador pudesse juntar estas duas coisas, não é? O facto de ajudar a instituição a cumprir a lei, mas também na melhoria das suas práticas, não é? Porque até o Vanessa, acompanhamento é diferente da inspeção, não é? E portanto seria é, assim, mas isto calhar sou eu que mas, vivo no mundo ideal. Vanessa, eu vou-lhe responder como hoje alguém lhe respondeu. E o Pedro Gurjão, esse não. Aí tem a resposta A sua, a tudo. a sua fama persegue, ao pressédio. Olha, e vamos É entrar aqui verdade, é verdade. no final do nosso podcast. Antes de ir para as últimas perguntas, porque depois entretanto as pessoas começam a ir embora, eu só queria dizer uma coisa, que é o seguinte, eu tenho mesmo de agradecer ao Pedro e a todos os convidados que têm estado aqui comigo semana a semana. Eu queria que as pessoas todas que nos estão aqui, e eu acho que hoje tenho aqui muitas pessoas pela primeira vez, o tema assim o fez, eu só queria dizer que tanto eu como os convidados estamos aqui no nosso tempo livre e ninguém ganha nada com este podcast, ou seja, tudo isto é voluntário. Eu não pago nada aos meus convidados, eu não ganho nada também com o facto de estar aqui, como já expliquei quando fui convidada da Rita, eu não ganho mesmo nada também por estar aqui, eu faço isto no meu tempo livre e todos os meus convidados, que são mesmo o mais importante disto tudo, não ganham nada, eu também não lhes pago nada. E hoje estava aqui a ver o Pedro e pensar, pô, os meus convidados vão receber alguma coisa, porque estão aqui no tempo deles, num serviço público tremendo. Estes episódios surgem mesmo como uma ajuda fantástica, muitas vezes para pensarmos, para repensarmos e no caso de hoje para aprendermos. Aprendemos a legislação que temos que consultar, alguns artigos, e aprendemos pela experiência do próprio Pedro aquilo que podemos ou não argumentar quando somos alvos, vou dizer alvos, mas é um alvos, entre aspas, de uma visita de acompanhamento e de que forma é que nos podemos munir de argumentos para quando estamos a perguntar-nos coisas que não nos são devidas ou que desconfiamos. E portanto eu quero mesmo agradecer, Pedro, porque isto que o Pedro fez aqui hoje é fantástico, eu não tenho palavras e quem nos está a acompanhar espero que também esteja tão agradecido como eu, porque estou mesmo sem palavras, portanto só tenho mesmo a agradecer. Vanessa, eu é que agradeço esta oportunidade porque também me faz reviver um bocadinho. Eu continuo com o coração, como disse, na Segurança Social, é verdade. Era um trabalho que gostava de fazer, burocrático também, mas bastante. Mas agradeço à Vanessa pelo convite, e por esta conversa e a todos aqueles que tiveram paciência para me ouvir, porque a Vanessa vem cá exatamente por causa da Vanessa, mas agradecer o convite à Vanessa e a todos aqueles que nos acompanharam. É assim, eu não ensinei nada, eu apenas falei da minha experiência, apenas alertei para o facto da importância de sabermos a legislação, é verdade. Temos que questionar, temos que refletir, até mesmo perante a legislação. É importante, não tenham medo de perguntar, de questionar, de dizer, olha, onde é que isso está escrito? É uma questão que é legítima. Se me estão a dizer para fazer de uma forma, não há nada como dizer, ok, eu Também até como o Pedro há faço, bocado mas estava a dizer, estabelecer relações de proximidade com os técnicos, não é?
Porque assim, não temos, eu costumo dizer muitas vezes às equipas, eu trabalho com 150 pessoas, portanto a minha equipa é muito variável. Sim, Ah, E eu costumo dizer, nós não temos que ser amigos, nós temos que ser profissionais. Daquela porta para dentro, temos que trabalhar em conjunto. Temos que trabalhar em equipa, temos que ter um bom relacionamento. Daquela porta para fora, não temos que ser amigos. Temos que ter uma relação profissional. E é isto que é importante até mesmo para os técnicos da Segurança Social. É assim, se têm dúvidas, seja com cálculo de mensalidades, questionem, claro. perguntem, enviem, não é? Eu posso dizer, apesar de toda a minha experiência, atualmente eu também tenho dúvidas. Eu enviei a semana passada um e-mail à técnica que me acompanha na área da infância a questionar uma dúvida sobre um cálculo de mensalidade. E eu que fui técnico de acompanhamento de IPSS. Não é? Portanto, isto é assim, eu apenas vim, e agradeço mais uma vez o convite, partilhar a minha experiência. Aprendi muito com a Vanessa, porque acho que a educação são duas estradas, como uma autoestrada, vai uma que vai e outra que vai, portanto estamos sempre aqui nesta linha de troca Mas eu só de fiz saberes, de perguntas. Eu experiências. só lhe fiz Não, mas perguntas. que obrigou também a pensar, que obrigou a pensar, mas ainda é discutir consigo a questão da avaliação e da constituição do projeto pedagógico. Sim, sim, sabe que é que se calhar é pelas formas como eu vejo, se calhar, determinados documentos às vezes preenchidos. Eu costumo dizer muitas vezes, se nós encararmos o PI de uma forma construtiva, se calhar o PI até pode ser um documento que me ajude, num conhecimento do meu grupo. Agora, um PI nunca pode ser um documento que é estanque, tal como o projeto pedagógico, nunca pode ser um documento que eu faço no início do ano e que está ali. É um documento que muda todos os dias, porque a criança muda todos os dias, não é? É um documento que porque lá está, a criança muda mesmo todos os dias, acho que isto diz tudo, a criança hoje está interessada numa coisa, amanhã está noutra, e portanto o objetivo que eu tinha preparado, se calhar para amanhã chega e a criança não está predisposta para aquilo, portanto tem que se alterar tudo, não é? E é este estar atento constante que não há papel que consiga evidenciar isto, portanto, não pode haver um documento que escreva no início do ano, mas eu acho que isto estava um excelente podcast, nós conversarmos e se calhar conversarmos com alguém com outra visão também sobre esta ideia, sobre a pertinência desses documentos, porque hoje percebemos a obrigatoriedade ou não deles, mas depois fiquei aqui curiosa em perceber como é que o Pedro os defende, porque é interessante e porque ainda não tinha conhecido ninguém que os defendesse, portanto eu fiquei mesmo curiosa com isso. Não, mas fica para uma próxima oportunidade e discussão. Vanessa. Eu acho que sim, eu acho que sim. Olha, deixa-me só pegar aqui no guião. Eu acho que, para finalizar, eu tenho sempre esta pergunta da praxe. Se pudesse dar um conselho aos profissionais e aos pais que nos estão a ouvir, eu acredito que o tema de hoje seja maioritariamente pais, qual é que seria? Portanto, para finalizar, qual é que é o seu conselho para todos nós? É difícil, porque os conselhos, se fossem bons, eram vendidos, não eram dados. Eu costumo dizer, portanto, em termos de conselhos, é assim, deixem as crianças serem crianças. Quanto aos profissionais, deem-lhes a opção de escolha. Ahm, ahm, Baixem, façam um olhar olho no olho, mas ao mesmo nível. Não é ser criança como eles, não. É estar ao nível, nunca se esquecendo que são o adulto e que do outro lado está a criança. E tentem pôr-se do lado de fora e tentem olhar de outra forma para a prática pedagógica, para a vossa sala, para os próprios pais. Havia alguém num podcast que dizia que os piores pais, ou os pais mais complicados, eram aqueles que eram filhos de psicólogos Sou eu que digo isso. E e educadores de infância. professores e E educadores de educadores. Nós infância. somos os piores Pronto. pais. Portanto, Entre aspas. conselhos. Pronto, conselhos é refletirem sobre a prática, refletirem sobre vocês próprios e tentarem sair um bocadinho da rotina, tentarem ficar do lado de fora e olharem de outra forma. E pedir ajuda
quando se sentirem precisam. Porque uma das coisas, nunca mais me esqueço, e mesmo para terminar, Vanessa, senão isto, uma das coisas que também aprendi com a Graça de Viena foi a importância dos profissionais, sejam auxiliares, sejam educadores, de quando estão naquela fase, porque isto acontece muitas vezes, e então em refeitório é fantástico, naquela guerra de come, não come, tens que comer, eu sou o adulto, tu és a criança, pronto. E às vezes é importante termos alguém e nós aceitarmos isso, que é pôr um braço no ombro e dizer, vai fumar um cigarro, vai até lá fora arejar um bocadinho, porque depois não há mais nada do que aquilo, não é? Então é preciso parar, sair, refletir, voltar para dentro. Sim, Pedro, porque isto depois também dava para falarmos tanta coisa sobre a motivação dos profissionais em creche, a não contagem de tempo de serviço, os horários de trabalho, as condições muitas vezes de trabalho, sei lá, e tudo isto mexe muito com todos nós, não é? Portanto, estava aqui para uma outra Mas deixando, conversa. Vanessa, deixando uma dica só importante, leiam a legislação. Eu pensei, trabalho de casa, isto hoje ninguém vai dormir sem ler a legislação. Eu vou já. Seja creche, seja pré-escolar. Sim, Portanto, e eu aqui do meu lado vou amanhã, porque fica aqui já toda a gente a saber, eu vou enviar amanhã um e-mail ao Pedro a pedir a portaria, porque a portaria que me deu eu fui pesquisar, ainda não está online essa última sua versão, e assim que estiver quero tê-la para deixar aqui publicamente para todas as pessoas que quiserem consultar, e fica aqui no Facebook para toda a gente poder encontrar o documento, e porque aquele que eu fui procurar, o 262 de 2011, que foi o que o Pedro me deu, online está diferente daí. Mas depois eu envio-lhe aquilo que tenho e o Pedro viu o seu e depois nós vamos falando para ver se eu encontro essa versão mais recente. Mas a legislação ou o guião técnico? O guião técnico. O guião técnico, desculpe, tem razão, já estou a confundir. Tem razão, peço desculpa. A quem nos segue, muito boa noite a todos, muito obrigada por terem estado aqui. Eu digo sempre que é 1h30 e estou esticoso, já estamos aqui há 2 horas, não pode ser, temos todos de descansar, mas estava a ser muito bom e eu estou certa de que continuaríamos aqui. Mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Eu agora já tenho o contacto do Pedro e também já não vou alargar este contacto para futuras conversas e para aqueles painéis que eu gosto tanto também de organizar. Muito obrigada a todos. Temos encontro marcado para a semana e não posso deixar de aproveitar a oportunidade para quem está aqui, se quiser saber um pouco mais da Tchalar e também para me contactar e saber como é que nós podemos ajudar com estas papeladas todas. E também, houve aqui já colegas, direções de IPSS que já estão aqui a dizer que o Pedro está convidado para lá ir dar formação, portanto, também uma boa oportunidade de entrar em contacto aqui com o Pedro Gurjão para futuras formações e trabalhar e pedir ajuda e contactos e por aí assim, porque eu acho que também é juntos que nós vamos chegar mais longe e ainda bem. Portanto, muito boa noite a todos, até à próxima, até para a semana, a próxima já para a semana, portanto, adeus e o resto um bom trabalho. Tudo a ler a legislação. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite.